todos aqueles que estão nos acompanhando nesse quarto trimestre da Escola Dominical, o Deus de toda provisão. E nesta semana temos o assunto José, fé em meio às injustiças. Nós vamos ver aqui como que se deu a ida do povo de Israel para o Egito e ver qual é o plano de Deus para este grande homem. Nós vemos a mão deste Deus sobre a vida de José. Nós vamos ver quão importante é nós estarmos diante deste Deus para que possamos gozar das suas bênçãos. É com muito prazer que nós estamos aqui neste canal para divulgação da palavra de Deus. O nosso intuito maior é trazer a você uma particularidade, uma partícula desta palavra, para que você tenha algo de bom para a tua vida, aprender com esta palavra. Todos nós aprendemos com ela a todo instante. Vamos estar juntos nesses pequenos minutos que temos para a divulgação desta matéria e peço para que você compartilhe, que você divulgue este canal para as demais pessoas. Eu fico imensamente agradecido por você estar conosco. É nossa alegria. Que Deus te abençoe em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vemos aqui na introdução, conforme Gênesis 37, do 1 ao 11, que diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são a geração de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-os o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então esta é a palavra quando nós vamos meditar, junto com você, para aprendermos o nosso Deus de toda provisão. O que Deus fez na vida deste homem. José era filho de Jacó. Jacó nós vemos que era filho de Isaac. Jacó, ele tinha 7 filhos. A história de José vai nos revelar como foi que a descendência de Jacó se tornou uma grande nação no Egito, preparando este povo para o êxodo, para habitar em Canaã, a terra prometida aos filhos de Israel. Mas também vai revelar a fidelidade
fidelidade de um homem para com Deus. E a fidelidade de Deus para com o homem. Nós vamos ver que José, conforme lemos do início no texto de Gênesis, capítulo de número 37, do versículo 1 ao 11, ali ele mostra que José, ele era o filho favorito, preferido de Jacó. Quando este filho nasceu, a sua mãe Raquel não podia ter filhos. Ela era estéril, mas Deus abriu-lhe a madre e assim ela teve a José. José então era o filho da velhice de Jacó. E Jacó, para demonstrar o seu grande amor para com o seu filho, deu-lhe então uma túnica colorida. Também algumas Bíblias vão falar de várias cores, demonstrando assim o seu grande apreço para com o seu filho. Mas, com tudo isso, desenvolveu nos seus irmãos uma grande inveja, por duas razões. Quais são essas razões? A primeira razão era que José, ele denunciava as más ações dos seus irmãos. E, em segundo lugar, José era um sonhador, como nós lemos aí no texto. Deus, em primeiro lugar, deu a José o sonho, né? Ele liderando ali os seus irmãos. Ele foi e contou para os seus irmãos. E em segundo lugar, Deus deu outro sonho para ele. Aí ele foi e contou para seus irmãos e para o seu pai. E então despertou a ira dos seus irmãos. Um dia, seus irmãos estavam em Siquém, pastoreando o rebanho de sua família. E o seu pai Jacó mandou a José ir ver como estavam seus irmãos. E então Jacó foi até seus irmãos em Siquém. Chegando no lugar, descobriu-se que ele não estava lá, ele estava em Dotã, em outro lugar. Então José foi até eles. Chegando naquele lugar, os seus irmãos ouviram, e um para os outros disseram: aí vem o sonhador. E então começaram a conversar um com os outros e arquitetaram ali um plano de homicídio para matar a José. Seu irmão mais velho estava presente, Rúben estava presente. E o Rúben era o primogênito de todos aqueles irmãos. E então eles o respeitavam. E Rúben falou assim: não vamos fazer isso. Não vamos matar a José. Coloquem-no em uma cova. Aí colocaram ele em uma cova. E o seu irmão, Judá, então pensou: nós não vamos matá-lo, mas então vamos vendê-lo. E o que aconteceu? Aonde ele estava, iria passar ali uma caravana de mercadores, os ismaelitas. E então decidiram vender a José por 20 moedas de prata, levando-o para o Egito. Nós vemos que a primeira crise que ali aconteceu foi devido aos sonhos que José tinha. E com a sua precipitação, contou para os seus irmãos aquele sonho. Os irmãos então tiveram ali a inveja para com seu irmão. Eles não aceitaram que aquele irmão iria governar sobre eles.
que iria ter uma liderança sobre eles. Então eles intentaram em matar a José. Talvez se José tivesse ficado quieto, não revelasse assim aqueles planos, Deus iria trabalhar de uma forma em que ele iria ocupar o mesmo cargo, né, de autoridade sobre os seus irmãos, no tempo certo do Senhor. Mas muitas vezes nós pagamos pelas nossas precipitações. Pagamos por divulgar os nossos sonhos no momento errado, para a pessoa errada. Se você tem algum sonho, cuide desse sonho. Que fique entre você e Deus, para que quando se cumpra você possa dizer: este era um sonho de Deus para a minha vida. Então nós vemos que José, ele foi para o Egito, foi comprado ali por Potifar, que era um oficial de Faraó. O Potifar então comprou José e levou para sua casa. Levando para sua casa, deu a ele a administração do seu lar, sendo o mordomo de Potifar. José então chegou a ser o administrador da casa de Potifar e teve um grande êxito, porque Potifar em tudo prosperava. A esposa de Potifar, não contente com a alegria de José, e vendo José, se encantou por ele e o tentou seduzir. Mas José não cedeu à tentação, e assim se desvencilhou daquela mulher. Quando ele saiu, ela lhe pegou a túnica e apresentou ao seu marido, dizendo que o homem a teria seduzido. Potifar então colocou José na prisão. Chegando na prisão, ele alcançou graça aos olhos do carcereiro. E ali José ficou por algum tempo. Naquela prisão tinha 2 oficiais, o copeiro-mor e o padeiro-mor. E esses homens tiveram sonhos, cada um diferente do outro. E José veio a interpretar esses sonhos. E em 3 dias, aqueles sonhos se cumpririam. O copeiro-mor iria voltar para a mesa do faraó, e o padeiro iria morrer. E assim sucedeu conforme José havia dito para aqueles 2 oficiais. E José falou para o copeiro-mor, falou assim: olha, lembra-se de mim quando estiverem na presença de Faraó. Passou-se 2 anos, e então Faraó teve 2 sonhos. E esse sonho trouxe a Faraó uma perturbação, segundo a palavra. Ele estava perturbado, porque ele não entendeu os seus sonhos. E ali vieram os magos, os astrólogos, os sábios de todo o Egito, e não conseguiram ali desvendar aquele sonho de Faraó. E o copeiro, ouvindo e vendo tudo aquilo, lembrou-se de José. E falou para Faraó: olha, na prisão eu conheci um homem que interpreta sonhos. Inclusive, ele interpretou o meu e fez conforme o que ele havia dito. Então Faraó ordenou rapidamente para que fossem buscar a José. Foram buscar a José, trouxeram-no à presença do rei Faraó. E assim Faraó lhe contou o sonho. E ele falou para Faraó: olha, Faraó, os 2 sonhos são um só. São 7 anos de bênção, de muita fartura. E os 7 anos para frente será de muita seca,
vai ser anos de fome. E então, ele prosseguiu falando para Faraó, disse: olha, pega aí um homem sábio, inteligente, que sabe das coisas, e coloca-o como governador, né, para que ele venha a gerenciar esses 7 anos de bênção, para que o Egito não passe a necessidade nos 7 anos posteriores. E Faraó fez-se a pergunta: mas aonde que eu vou achar este homem? Aí ele pensou um pouco e falou assim: olha, estou diante de um homem sábio e inteligente. Vou colocar você como meu governador. Você vai ser o grande responsável para gerenciar esses anos de bênção. E então José foi nomeado governador do Egito. Nós vemos que todos os fatos que aconteceram na vida de José até este momento aconteceu porque Deus era com sua vida. No momento em que ele foi jogado naquele poço, Deus era com ele. No momento que os irmãos queriam matá-lo, Deus era com ele. E no momento em que foi levado para o Egito, em todos os momentos, nos momentos mais cruciais, nos momentos atribulados, nos momentos tribulosos, Deus era com José. Nos momentos mais difíceis, Deus era com José. Porque o plano de Deus havia de se cumprir na vida daquele homem. Assim nós devemos não ficar pensando nas tribulações, nas coisas ruins dessa vida, mas devemos sim entregar a nossa vida ao Senhor. Temos promessas do Senhor, devemos aguardar com paciência. Se temos as promessas do Senhor, devemos ser fiel e buscar de Deus a graça e a misericórdia, porque certamente Deus vai nos dar a vitória. Está difícil? Confia em Deus. Saiba que Deus é o Deus de toda provisão. Para Deus não há crise, para o céu não há crise. E este é o tema desta lição. José em nenhum momento titubeou, em nenhum momento murmurou, mas sempre buscou de Deus a resposta para as suas aflições. E sabia que no final ele teria a vitória. Assim devemos também sermos nós, buscando a vitória em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que te dê uma semana abençoada em nome do Senhor. Fique com Deus em nome do Senhor Jesus.